A Rádio Independente tem a honra de receber o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão, que está passeando por Lajeado, acabou de fazer uma passeata no centro de Lajeado, indo em comitês de candidatos a deputados estadual, Douglas Sandri, que é aqui de Lajeado, também a Camila Oliveira, e ele esteve também passando agora por o centro de Lajeado, em cima de um caminhão, e chegou aqui com um grande aparato, tem muitas pessoas aqui nos acompanhando. Dizer que é um prazer receber o senhor aqui, também na condição de vice-presidente e de candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Falar um pouco desse momento, da sua trajetória também, é o bate-papo que a gente vai ter aqui na Rádio Independente de Lajeado. Bem-vindo, uma honra, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde a todas as amigas e amigos aqui da região de Lajeado, né, desse Vale do Taquari, e também todos aqueles que são alcançados, né, por essa nossa rádio independente, e eu estou aqui para conversar aí com vocês e esclarecer qualquer dúvida que tenham a respeito aí da nossa candidatura e do nosso trabalho. Como o Ricardo disse, é uma honra para nós recebermos aqui na Rádio Independente um vice-presidente da República. Então, começar contando quem é Hamilton Mourão, um pouco da sua história, carreira militar até a chegada na política também. Bom, Gabriela, Hamilton Mourão, né, é um gaúcho nascido em Porto Alegre no ano de 1953. Né, aí vocês podem dizer que eu tenho um DNA forte, né, ou seja, uma data de nascimento antiga. Né. Entrei no Exército, né, em 1972, na Academia Militar. Antes eu tinha estudado no Colégio Militar, tanto do Rio de Janeiro como aqui de Porto Alegre. Né. Saí aspirante oficial em 1975 e, a partir daí, né, iniciei uma trajetória que me levou até general de Exército. Aqui no Rio Grande do Sul eu servi em Porto Alegre, São Leopoldo, Bagé, Ijuí, Cruz Alta. Né? Tive a oportunidade aqui de ter os 3 principais comandos, vamos dizer assim, da minha vida, que foi o 27 Grupo de Artilharia lá em Ijuí, o comando da 6ª Divisão de Exército em Porto Alegre e o Comando Militar do Sul, né? Que é responsável pelos 3 estados do sul do Brasil e é o comando militar mais forte do Exército Brasileiro. Sou casado. A minha primeira esposa, ela faleceu, lamentavelmente, a mãe dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, 5 netos. O mais velho tem 19 anos e os mais novos, que são gêmeos, têm 7 para 8 anos. Né? Casei novamente com a Paula, né? E essa, em rápidas pinceladas, é a minha trajetória. Antes de falarmos da candidatura ao Senado propriamente, interessante a gente falar do governo, da atual gestão, né, do governo Jair Bolsonaro, do qual o senhor é vice-presidente, e a sua carreira na política também, né, certamente uma pessoa muito mais reconhecida do que foi lá atrás, quando foi anunciado como vice-presidente. Hoje tem um nome, onde passa tem esse reconhecimento, tanto é que está concorrendo agora ao Senado. Como é que foi a sua avaliação? Teve divergências com o presidente Jair Bolsonaro também, tanto agora o senhor não vai concorrer a vice dele, se isso pesa negativamente para o senhor, como é que o senhor está lidando com essa situação toda? Em primeiro lugar, tem que ficar muito claro, né, que eu e o presidente Bolsonaro, nós temos uma concordância total entre plano de ideias, de princípios, de valores, né, e isso é que me levou a estar junto com ele desde o primeiro momento aí, né, quando ele ainda era pré-candidato e depois quando ele me convidou efetivamente para ser seu vice-presidente. Agora, o presidente julga que, pelo capital político que eu reuni, seria importante, né, eu participar desse crescimento da nossa bancada no Senado, que nós nos ressentimos muito, né, de termos uma bancada mais alinhada naquela casa. Então, essa é a tarefa que o presidente me colocou. Né? Então, nós continuamos, né, bem afiados nisso aí. Em relação ao nosso governo, é um governo que enfrentou uma crise brutal, que foi essa crise da pandemia da Covid-19, conjugada de imediato com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas conseguimos dar a volta por cima nisso aí. Tá? Enfrentando os problemas econômicos decorrentes da pandemia, os próprios problemas sociais, né? Tivemos que fazer expansão fiscal, tivemos que gastar um pouco além da conta, mas hoje os nossos números são extremamente saudáveis. Né? O Brasil é um dos países que mais está crescendo nesse atual momento. Nosso índice de desemprego caiu ao nível de 2015, hoje estamos com 9,1% de desemprego. A dívida, né, está em 77,8%, né, é o menor nível da dívida em relação ao nosso produto interno bruto desde 2015 para cá também. E, consequentemente, né, existe todo um espaço aberto nesse momento em que o mundo vai realocar suas cadeias de valor, nesse momento em que está havendo mudanças, né, na questão energética no mundo, e nós, então, estamos bem posicionados para aproveitar, né, essa onda.
E aí eu faço minhas palavras do ministro Paulo Guedes. Podem falar o que quiserem, mas o Brasil está condenado a crescer. Esses prejuízos que o senhor cita no período da pandemia já foram todos revertidos ou é algo que ainda a gente vai ver um reflexo ali na frente? E vocês acham que tomaram todas as decisões corretas ou hoje, fazendo uma análise já passado um pouco o período, fariam alguma coisa diferente? O que eu vejo e que é preciso ser entendido, o Brasil é um país muito grande, é um país desigual. Eu sempre digo que são 5 países em um, né? Então a região norte é uma característica, nordeste, sudeste, nós aqui do sul, centro-oeste. Então, decisões tomadas em Brasília, ela não tem o poder de acertar, né, para cada uma dessas diferentes regiões, até pela forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas, né, entendem, né, a cada momento. Eu julgo que nós enfrentamos a pandemia realmente nessas 3 vertentes, na saúde, na economia e no social, né, buscando mitigar os efeitos dela. Era algo que ninguém conhecia, nós não tínhamos uma memória disso. Vamos dizer que a última pandemia que houve foi em 1918, 19, que foi da gripe espanhola. Quer dizer, algo que estava esquecido no tempo e no espaço, e aquela pandemia matou aí 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Foi muito mais grave do que essa da Covid-19. Então eu vejo que o governo ele produziu o que tinha que ser produzido, né, e as consequências nós estamos sentindo agora. Agora, existem problemas, né, que foram enfrentados, aí são problemas individuais, né, de as crianças que ficaram fora da escola, né, e não tinham, vamos dizer, um apoio maior dentro de casa nessa questão de ensino à distância. Né. Nós temos pessoas de idade, né, que adoeceram, não só pela pandemia, mas também pela solidão, pela falta de encontrarem seus amigos. Então, tem coisas ainda que precisam ser observadas. Estamos em um momento de polarização política, a gente está em meio a uma campanha eleitoral. O que o senhor espera desse pleito, quando que muitas vezes se fala a respeito das urnas eletrônicas, da confiança no sistema eleitoral? Como é que o general Hamilton Mourão está vendo o atual cenário do nosso TSE e de tudo que está por vir ainda nesse pleito? Se espera um pleito tranquilo ou com problemas? O que eu vejo é que existe uma certa semeadura de pânico, né, por parte da grande imprensa nacional, né, sobre a nossa democracia está sob ataque. Olha, o que eu sempre digo, o presidente da República em nenhum momento ele disse que ia fechar o Congresso, em nenhum momento ele disse que ia aumentar o número de ministros do STF para que ele pudesse controlar o tribunal, em nenhum momento também ele poderia ter tomado uma outra medida, que era baixar a idade dos ministros, né, e consequentemente expelir alguns de lá e trocar por alguém que fosse mais simpático a ele. Em nenhum momento ele falou em controlar a mídia, né? Então não há, e principalmente as Forças Armadas estão, né, coesas, unidas, disciplinadas e com base num tripé que vem se comportando há muito tempo, que é trabalhar dentro da legitimidade que elas têm, dentro da legalidade e sempre buscando manter a estabilidade do país. Então nós vamos ter um pleito aí polarizado, como você colocou, né? Não vejo que algum dos outros candidatos, né, que estão ali para trás do Bolsonaro e do candidato do Partido dos Trabalhadores, né, que possa crescer e ameaçar, né, essa disputa entre os dois. Será uma disputa apertada. O processo, né, das urnas eletrônicas, como todo processo que utiliza a rede mundial de computadores, utiliza softwares, ele precisa ser constantemente verificado, precisa ser constantemente melhorado, né, a gente sabe disso. Agora, não julgo que as urnas hoje sejam uma ameaça ao resultado da eleição. E por que, então, a sua decisão também de concorrer a uma vaga no Senado e não, de repente, a uma chapa para a vice-presidência da República novamente? É aquilo que eu falei para vocês no começo dessa entrevista, né? Na nossa conversa ali com o presidente Bolsonaro, né? O presidente entendeu que com o meu capital político, né, que eu construí ao longo desses anos, eu teria uma oportunidade, né, de trabalhar pelo governo, dentro do legislativo, que nós nos ressentimos de ter uma bancada mais forte. E aí o meu caminho natural, por ter passado 46 anos no Exército, tendo atingido o posto de general de Exército, mais 4 anos, né, como vice-presidente, são 50 anos de serviço à nação, o caminho natural é o Senado, e o Senado pelo meu estado natal, pelo Rio Grande do Sul. Pois é, aí por que não o Rio de Janeiro e por que a escolha pelo Rio Grande do Sul? Seu estado natal, mas o senhor fez a sua carreira lá no Rio de Janeiro. Aqui uma vaga, está bem acirrada essa disputa, né? É uma eleição majoritária de turno único, né? Agora, existe uma desinformação aí, viu, Ricardo,
que a minha carreira não foi feita no Rio de Janeiro, né? Muito pelo contrário. Da minha carreira militar, eu acho que eu passei uns 10 ou 12 anos no Rio de Janeiro. A maior parte da minha carreira eu passei aqui no Rio Grande do Sul, né? Então há alguns dados que muitas vezes são colocados, até pelos meus opositores, né, com uma ideia de mostrar que eu não tenho nada a ver com esse Estado. E aí é que eu digo, dos meus 69 anos de vida, 27 anos eu passei aqui, né? Eu fui menino, fui adolescente, fui adulto jovem, fui adulto maduro aqui, né? Morei em 5 cidades diferentes, né? Então eu conheço muito bem o nosso Rio Grande do Sul, fui comandante militar de área, o Exército tem 105 unidades militares diferentes aqui, e eu andei por todas elas, né? Então isso me deu, vamos dizer assim, a competência para pleitear essa vaga no Senado. Agora, é importante que a nossa população entenda que é uma eleição majoritária, de turno único, e o candidato que tem condições de vencer, o candidato do Partido dos Trabalhadores, sou eu. E no Senado, qual será a sua bandeira? Quais serão suas prioridades? Nossas prioridades estão centradas em cima das grandes reformas, né, que é a reforma tributária, a reforma administrativa e outras medidas que levem à desregulamentação, desburocratização, retirando o peso e algumas ineficiências que o Estado tem de cima de todo mundo que quer trabalhar, investir e produzir no nosso país. E, obviamente, tudo aquilo que eu puder fazer em termos de atrair investimentos para o nosso Estado, para o nosso Rio Grande do Sul. O que o senhor conhece do Vale do Taquari, de Lajeado? Não sei se já esteve aqui em outras oportunidades, se dá para projetar alguma coisa também como senador, caso seja eleito, de ajudar a comunidade local. Eu vejo que aqui há uma demanda na área de saúde, né? A questão de um hospital público aqui para essa região, uma região importante, apesar de estar perto de Porto Alegre, vamos dizer assim, né? Relativamente perto, e por uma rodovia de boa qualidade, né? Mas é importante que aqui uma região, né, vamos dizer assim, que tem uma densidade populacional grande, tenha o seu próprio hospital em condições de atender em, vamos dizer assim, médio complexidade, talvez algumas coisas de alta complexidade, à população local. Tem recado de ouvinte aqui, Ricardo, tem pergunta, o nosso ouvinte Marciano Tesman, ele pergunta quais os planos de melhorias e ajuda para a agricultura. Olha, o nosso agronegócio é um ponto, né, importantíssimo aqui no nosso país e, em particular, no nosso estado do Rio Grande do Sul. A primeira coisa aqui, eu vejo no Rio Grande do Sul, a gente tem que criar uma mentalidade de uma segunda safra, né, como existe lá na região central do país, e nós temos hoje capacidade tecnológica para buscar essa segunda safra, né, isso é importante. Mas a agricultura é um tripé, né? Então esse tripé vai contar com o meu apoio, né? A primeira coisa do tripé é melhorar a infraestrutura. Tudo vai muito bem da porteira para dentro, mas da porteira para fora nós temos problema de transporte, né? Nós temos problema de armazenagem, então necessita investimentos nessa área. A segunda questão é a questão de financiamento. Então, sempre pressionar o governo para que o financiamento saia a tempo e a hora, né? Então, os programas voltados para o financiamento do agricultor e do pecuarista, eles têm que ser, né, lançados no momento certo. E o terceiro ponto desse tripé é tecnologia, o apoio tecnológico, seja da Embrapa, seja da Emater, né, no sentido de que a gente trabalhe melhor a terra, nós já estamos trabalhando muito bem, mas nós temos problema aqui da seca, né, então nós temos que melhorar a capacidade de armazenar água, a questão de irrigação, então isso é fundamental para o agronegócio. Eu sei que o senhor já falou sobre esse tema, mas repercutiu muito no primeiro momento, quando a sua candidatura foi colocada no Divulgacand do TSE e saiu lá como candidato branco, né? E também não tem mais o nome general na frente. E depois o senhor acabou dizendo que foi um erro, né? Eu gostaria que o senhor explicasse até, né? Porque talvez nem todos viram depois a consequência depois da primeiro momento que saiu como candidato branco. Na verdade, isso aí foi uma celeuma que, né, muito pouco, vamos dizer assim, não tem nada de profundidade, né? Mas é aquela história, eu tenho origem indígena, né? O meu pai é amazonense, a minha avó era cabocla das margens do Rio Madeira, e é só olhar aqui a minha lata, como diz o outro, e vão ver que, né, eu não tenho nada de uma pessoa que tem os genes totalmente brancos, né? Então esse é um aspecto. A questão de general eu deixo claro, eu não gosto de misturar, né, a Força Armada, em particular o meu exército, com política. Eu sempre digo que a hora que a política entra no quartel, a disciplina e a hierarquia saem pela porta dos fundos, né? Então, eu não estou aqui para concorrer como general, eu estou aqui para concorrer como Hamilton Mourão. É óbvio que é difícil dissociar a imagem,
Mas o que é isso que eu quero deixar claro ao não colocar o general no nome. Por falar em dissociar imagem, como é que o senhor recebe aquele meme do seu bom dia, que está na internet, que está em vários grupos de WhatsApp? Quando nós estávamos falando que o senhor estava chegando, já começou um monte de gente no corredor, bom dia, bom dia. Como é que foi essa história? Como é que o senhor recebe esse... Parece que aproxima das pessoas. A realidade, né, você quando é comandante, né, diariamente você tem a formatura, né, com a sua tropa e você cumprimenta a tropa com um bom dia. Óbvio que o bom dia do comandante é como a gente diz, o soldado tem que sentir que ele tem líder na frente. Então é dado, né, com a voz firme. E esse que virou meme foi no aniversário do Colégio Militar de Porto Alegre, em 2019, onde eu cumprimentei o corpo de alunos e a partir daí isso viralizou, né? Você nunca imagina que isso possa acontecer, mas aconteceu. Você gosta? Eu gosto, gosta? Lógico, é lógico. Temos aí então, vamos só botar para o pessoal acompanhar em casa. Certamente todo mundo já recebeu esse meme. Bom dia! Aí. E tem várias situações, né? Gatos que saem correndo, pessoas que se assustam. Tem de tudo, até situações impróprias. E esse bom dia foi um mais firme mesmo ou normalmente é assim o bom dia? Não, normalmente é assim, é normal. Quando você vai cumprimentar a tropa, você tem que mostrar para a tropa que ela tem comandante. Vice-presidente Hamilton Mourão, candidato ao Senado aqui do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Daqui o senhor vai para Passo Fundo, é isso? Passo Fundo e Erechim. Vida de Tudo candidato. Hoje? Não, hoje só Passo Fundo. Amanhã é Erechim e depois voltamos a Porto Alegre para a abertura da Expo Inter na sexta-feira com a presença do presidente Bolsonaro. E permanece mais uns dias pelo Rio Grande do Sul, Até então? sábado e domingo. Semana que vem eu já tenho que estar em Brasília. Temos aí as comemorações de 7 de setembro. Né? No dia 6 temos um jantar com todos os chefes de Estado de língua portuguesa que estão vindo aqui para a nossa comemoração do bicentenário da independência, e depois, daí, quando terminar, no dia 7, eu retorno para continuar a campanha. Vai se dividindo, então, Brasília, esse é o problema. Porto Alegre, eu tenho toda semana, eu tenho que estar em Brasília, porque tem. Ontem mesmo eu estava lá para presidir a reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Muito bem, uma honra ter recebido o senhor aqui, sucesso e até mais. Muito obrigado, grande abraço aí, gente.